convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 28 até o 29. E destacamos o versículo 29, que diz assim: Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isto. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. O tema de hoje é: a salvação das pessoas não é uma normalidade. Não é assim tão normal nós sermos salvos. Alguém poderia dizer: não, tranquilo, eu já imaginava que seria salvo. Não, ninguém tem essa certeza e nem pode ter, porque a salvação ela não é baseada no nome da pessoa, ou na pessoa, ou então na raça ou etnia da pessoa. A salvação não tem nada a ver com isso. Então não é assim tão normal nós termos a fé em Jesus Cristo Salvador. Isso não é normal. Isso é um milagre de Deus que Deus realizou em nós. Isso também poderia ser dito desta forma como o Evangelho está dizendo. Jesus estava falando sobre João Batista como um grande profeta, aquele que é conhecido como o maior dos profetas, segundo as palavras de Jesus. E ele tinha pregado a palavra de Deus, e veja que não era normal os cobradores de impostos, aqueles políticos da época que eram corruptos, aqueles cobradores que enganavam o povo e até o governo. Isso não era normal eles se arrependerem e receberem o perdão. O normal parecia que eram os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, os herodianos, pessoas da alta sociedade que tinham uma vida muito exemplar diante dos outros. Estes sim pareciam que eram aqueles que seriam salvos. E o pior ainda é que eles achavam que era assim. Esses personagens pensavam que eles mereciam a salvação e não o povo, especialmente os cobradores de impostos. Então, às vezes, nós caímos numa armadilha de pensamento, achando que nós temos a salvação porque nós descendemos de uma família muito boa, porque a nossa família pertenceu à igreja, porque, quem sabe, nossos pais ou nossos avós eram muito religiosos. Então, nós somos cristãos por causa disso. Não somos. Nós fomos escolhidos por Deus. Essa é a verdade. E não tem nenhum pré-requisito em nós que poderíamos dizer assim que eu fui escolhido porque eu era assim ou diferente. Não. Nós fomos escolhidos por Deus porque Deus nos amou. E Deus nos deu essa possibilidade. É verdade que também Ele deu oportunidade para muita gente, mas nem todos creram, nem todos permaneceram nesta fé. Muitos não quiseram crer, outros até creram por um tempo e abandonaram o Senhor. Sim, é possível perder a fé. É possível sim, e muita gente já fez isso. Um dos exemplos bem claros é Saul, lá no Antigo Testamento. Era uma pessoa que Deus escolheu para ser o rei. Depois ele abandonou a fé no Senhor. Outro exemplo bem clássico é de Judas. Judas foi escolhido por Jesus não para ser o traidor, para ser o discípulo. Mesmo que Jesus soubesse que depois ele iria traí-lo, abandoná-lo na fé, ele assim mesmo o escolheu. Então, abandonar a fé não é assim tão incomum entre as pessoas deste mundo. E o que nós temos que tomar um cuidado é que
Nós fomos escolhidos por Deus por um grande amor que Ele teve para conosco. Mas nós podemos desprezar o Senhor quando nós também desprezamos este seu grande amor. E desprezamos o amor abandonando o Salvador Jesus. Veja que é importante nós ficarmos firmes na fé, tanto faz quem nós somos. E não também ficar questionando quem recebe a fé, se aquela pessoa merece ou não merece ter a fé, ter o perdão de Deus. Isso não cabe a nós. Cabe a Deus e Ele o faz como Ele quer. Por isso, vamos aceitar se uma pessoa muito corrupta, ela se converte, ou então é convertida pelo Espírito Santo e começa também a viver junto conosco na mesma fé, como, por exemplo, Saulo. Saulo não era cristão e era muito corrupto diante do Senhor, e Deus mesmo o converteu. Ficar firme na fé, sem se importar quem nós somos ou os outros que são, isso também é importante. Nós, do jeito que nós somos, Deus nos ama, mas Ele também quer que nós abandonemos o pecado, que nós deixemos de lado tudo o que nos leva à perdição. E, no lugar da perdição, nós podemos louvar ao Senhor, agradecer, nos arrepender, pedir o perdão e viver todos os dias junto com o Senhor. Assim como aqueles cobradores de impostos antigos, assim como muita gente no passado que era até mal visto na sociedade. Se somos mal vistos ou bem vistos, isso tanto faz. O importante é crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para nós crermos em Ti e recebermos a vida eterna. Mas também muito obrigado porque nos tens dado a força que vem de Ti para nos manter firme nesta fé até o fim. Em nome de Jesus. Amém.